Olá, pessoal. Hoje eu irei mostrar para vocês como que é o curso de Química, bacharelado em Química pela Uninter. Eu já procurei muito vídeo sobre isso, eu não encontrei, então, como eu agora estou fazendo esse curso, eu decidi gravar aí para vocês aí que irão querer fazer o curso. E quando a gente quer fazer assim um curso, a gente sempre procura informações, né, para saber como que é. E eu vou mostrar aqui um pouco para vocês como está sendo a minha experiência e mostrar aqui um pouco do AVA, né, que a respeito do curso. Bom, quando a gente entra aqui no AVA, a gente coloca lá o nosso login, nossa senha. A gente vai ter aqui o nome do curso, bacharelado em Química. E aí, quando a gente clica, ele vai aqui, vai mostrar as disciplinas que a gente vai ter. A Uninter, ela trabalha da seguinte forma, né? A cada 2 meses, nós temos basicamente 2 disciplinas. Aqui apareceu esse aqui, atividades acadêmicas, científicas e culturais, só que nunca teve nada aqui. Eu nem considero uma disciplina, nunca teve nenhum conteúdo. Aí veio aqui essas 2 disciplinas aqui, aí tem aqui fundamento de matemática e fundamento de química. Eu considero essas 2 aqui as disciplinas do módulo, né? Então, vamos supor que somente essas 2, que as outras, essa daqui, orientação para a educação à distância, ela não tem muito peso, é só uma orientação, como diz, a respeito da educação à distância, mas ela não tem, assim, nada que cobre alguma prova, trabalho, não. Nessa fase, nesse módulo, o curso vai se focar apenas aqui nos fundamentos de matemática e nos fundamentos de química. Aí a gente abrindo aqui fundamentos de matemática. Bom, gente, aqui, ó, vocês estão vendo, está sendo disponibilizado 4 aulas. Não, 7 aulas, desculpa. 7 aulas. Só que essa 7ª aqui a gente não considera aula, porque ela é apenas aí uma pasta, materiais extras. Ela não é assim aula mesmo. O que são aulas é apenas aqui da aula 1, aula 6. Vocês podem ver que são 6 aulas e cada aula tem aí um assunto específico. Bom, gente, a orientação que nos é passada é que nesses 2 meses a gente veja uma aula por semana. Então, um mês tem 4 semanas. Então, no primeiro mês a gente vê aqui essas 4 aulas, uma aula a cada semana. E no outro mês a gente vê aqui aula 5, aula 6. E depois disso a gente vai só estudar para a prova, que a prova ela é no final dos 2 meses. Eu já estou aqui eu estou terminando a 4ª semana do meu curso, né? Eu iniciei agora recente, em dezembro, e eu já vi aqui a primeira aula, a segunda, a terceira e a 4ª. Hoje é domingo, eu tô gravando no domingo, e amanhã, segunda-feira, eu já inicio aqui. Não, hoje é sábado, amanhã é domingo. Segunda-feira eu já inicio aqui a aula 5. Então, gente, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do que é ofertado para nós em cada aula. Aqui no Fundamento de Matemática, vamos supor aqui, nós temos a aula 1. Na aula 1, eles vão disponibilizar aqui a rota de aprendizagem, né? Teoria dos conjuntos. Então, a gente clica aqui. Bem aqui a gente tem a possibilidade de baixar a aula,
né? Então, a gente clicando aqui nesse último aqui, a gente baixa a aula toda, eu sempre baixo ele para ficar guardado. Então, a gente clicando aqui, ó, iniciar, vai ser aberta aqui uma nova aba e vai apresentar aqui a rota de aprendizagem. É bem legal essa rota, ela é bem organizada. Então, nós temos aqui matemática básica. Aqui, nesse canto, a gente vai ter todas as videoaulas já direto, sem precisar seguir a rota. Nessa opção aqui, nós temos o livro didático, que é utilizado aqui nessa disciplina. Nesse livro, eu utilizo muito ele para fazer exercício, né? Então, toda vez que eu acabo assim uma disciplina, eu vou lá nesse livro aqui, que é ofertado gratuitamente pela instituição, no modo virtual, e eu faço os exercícios dele, é muito bom. E nessa parte aqui nós podemos pegar o slide da aula, imprimir e acompanhar a aula com os slides, é muito bom. Que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui são os slides que eu imprimo. Então, toda aula que eu vou começar a assistir, eu já imprimo logo. E eu acompanho as aulas com os slides. Eu faço muitas observações, muitas anotações, porque na hora do exercício eu venho e tiro minhas dúvidas. Então, é muito legal. Então, aqui eu tenho todos os meus slides. E como é que é essa rota de aprendizagem? Então, a gente vai seguindo aqui, ó, e ele vai dando aí uma introdução, vai falando com a gente. Ele dá uma pequena introdução e após essas introduções, né, tem aqui uns vídeos. O vídeo aqui, ele é todo fragmentado. Então, aqui nesse primeiro vídeo, o professor Nelson, ele vai dar uma introdução, vai falar sobre ele, a formação dele, etc. Aí, continuando, contextualizando, dá aí uma introdução sobre a matemática. Ele nos dá opções de vídeos no YouTube. E aqui já inicia o conteúdo, né? Vou colocar aqui só um pouquinho para vocês verem. Queridos alunos, queridas alunas, falaremos agora sobre a primeira... Então, o professor Nelson, ele vai começar o conteúdo mesmo. E aí acaba aquele vídeo, a gente continua passando aqui, ele vai dando aqui, né? Ele fala um pouco sobre o assunto e depois a gente vê o vídeo, né? E acompanhando pelos slides, fazendo as anotações. Então, aí aqui ele dá sugestão também de artigo. E bem rápido. Só que esse vídeo, ele, se a gente vê ele assim direto, ele tem 50 minutos. Eu prefiro ver o vídeo logo direto, sem ver aqui a rota. Eu gosto mais de assistir o vídeo logo direto, fazer as minhas anotações e depois fazer o exercício. Bom, gente, então a rota é basicamente isso. Aqui eu cliquei sem querer aqui nos slides. E aí, depois que a gente vê aqui, ó, assiste aqui, vê toda a rota, assiste todo o vídeo. Aí a gente vem bem aqui na aula 7, que são os materiais extras para estudo. E nos materiais extras, por exemplo, aqui no vídeo a aula 1. Tem aqui um outro vídeo, né? Esse vídeo aqui é da tutoria, que é para complementar o assunto. Aqui, vou mostrar para vocês aqui na aula 4, que eu já estou aqui nessa semana 4. Como vocês estão vendo, aqui tem mais vídeo, olha só. Né? Após eu assistir aqui, ó, a videoaula de expressões algébricas, após eu resolver o exercício do livro, eu venho aqui nos extras, e no extra eu tenho mais coisa, né? Eu tenho aqui uma aula extra, eu tenho aqui a resolução de alguns exercícios que a tutoria faz, porque quando ela vê assim, muita dificuldade do aluno,
ela vai e grava aqui algumas aulas, explicando alguns exercícios, por exemplo, exercício 2, página 64, lá do livro. E aí tem esses extras aqui que eu acho muito legal, ajuda muito, né? Aula extra, enfim. Então, é muito interessante, eu gostei muito aqui dessa forma como a Uniter nos disponibiliza o conteúdo, né? O material. Bom, gente, então aqui, como eu tô na 4ª semana, faltam 3 semanas para eu estudar ainda. Perímetro, volume, material... não, na verdade, só 2 semanas. Perímetro e volume. Após essas 2 semanas, eu irei tenho que me preparar para a prova. E a prova ela vai ser feita no polo. A gente tem que marcar um dia lá com o polo, né? Pra gente fazer. Deixa eu mostrar aqui um pouco agora da química mesmo, né? Aí, gente, eu venho bem aqui em fundamentos de química. Fundamentos de química, eu também irei ter 6 aulas para 6 semanas, né? Então, por exemplo, na primeira semana, eu estudei lá a primeira aula de matemática, que era a teoria dos conjuntos, e também estudei aqui a introdução aos elementos químicos, que é da aula 1. Então, tanto essa aula 1 daqui quanto a de matemática, ela tem que ser estudada na primeira semana. Então, aqui, da mesma forma, nós temos aqui a rota de aprendizagem, né? Aqui é um pouco diferente da estrutura da Fundamento de Matemática, mas é a mesma coisa. Aí ele disponibiliza aqui os slides e eu achei bem interessante que a professora aqui de Química, ela disponibiliza um artigo, né? Então, ao fim dessa disciplina aí de Introdução aos Elementos Químicos, a professora ela indica um artigo, que é esse aqui, né? Esse link aí. A gente vem aqui e baixa, né? A gente tem aqui a opção de baixar. A gente baixa o artigo e estuda. Esse artigo, acredito eu, que não vai ser cobrado na prova, né? Eu já ouvi alguns vídeos falando que parece que eles não cobram muito. Eles não cobram o artigo, mas é para enriquecer mesmo, né? E eu gosto muito disso, né? De ler esses assuntos, porque a gente já fica conhecendo aí mais coisa, né? Então, por exemplo, se eu vou assim no banco, se eu fico na fila de alguma coisa, eu já levo meu artigo e fico lendo, porque é quando tem um tempo. Mas o que eles cobram mesmo, eu já ouvi alguns vídeos falando, eles cobram muito mesmo tudo que é passado, né? É a videoaula e os exercícios do livro. Aí tem aqui, né? Aí eu terminei aqui a introdução aos elementos químicos. Também aqui tem o extra, material extra, né? Tem aqui no extra, ele vai disponibilizar a lista de exercício e a resolução da lista. Aqui no meu caso, eu ainda não consegui ver as resoluções da lista, porque houve um probleminha aqui no meu link. Mas acredito eu que eles já estão resolvendo. Mas é bem legal, ó. Aqui na aula 2 tem a lista de exercício, tem a resolução da lista, tem uma outra aula sobre o assunto, tem outra aula sobre resolução de exercício. Aqui na 3ª semana, aula 3 é o quê? Misturas. Aí aqui, misturas. Eu já concluí essa semana. Assisti aqui a videoaula sobre misturas. Imprimi aqui os meus slides, já estudei. Já imprimi aqui o artigo sobre mistura, só que eu ainda não li. E aqui, na aula 3, tem um exercício que eu também já fiz. Aí eles colocam aqui, algumas vezes eles colocam o exercício e o gabarito, é muito bom. O gabaritozinho vem bem organizado. Muito bom. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é a questão das avaliações
a gente vem aqui, ó. Temos aqui o roteiro de estudo, que vem aqui para essa página. Aí, se a gente clicar aqui em avaliações, né, ele vai nos dizer aqui, mostrar quais são as avaliações pendências que a gente precisa realizar. Bom, gente, as avaliações na Uninter, elas são realizadas da seguinte forma. Tem aqui as APOs, né, que é um exercício, né, um exercício que a gente pode fazer em casa. Aí ele dá aqui, ó, uma data limite, né, essa APO, ela estava disponível a partir do dia 23/12, e eu tenho que respondê-la até o dia 24/1. Hoje é 12/1. Então, eu tenho que, quando eu estudar tudo, aí eu vou responder a APOL, porque a APOL, ela é um exercício, se não me engano, são 5 questões, sobre todo o conteúdo, né, dos meses. Então, para poder responder ela, eu tenho que estudar todos os conteúdos. Aí tem aqui a APOL objetiva 1 e a 2. E elas têm um peso de 10% da nota. Aí, gente, nós temos também a prova discursiva e a objetiva. Eu ainda não sei do que se trata, né? Porque eu ainda não fiz. Mas essa é a prova mesmo, valendo 30% da nota, a discursiva e a objetiva 20%, que ela é feita no polo, né? E o prazo para a realização dela, eu posso fazer essa prova do dia 20/1 ao dia 15/2. Claro que eu vou fazer mais perto do limite, que eu tenho mais tempo de estudar, né? E a objetiva da mesma forma, mesma data. Aí tem aqui também a possibilidade de fazer segunda chamada, de fazer a recuperação, o exame final, né? Só que eu acredito que tem um acréscimo aí, que a gente tem que pagar umas coisinhas para fazer segunda chamada e recuperação. Espero não precisar. Então, gente, eu ainda não fiz, né? Ainda não estudei tudo. Aí tem aqui a tutoria. A tutoria, gente, ela é a parte em que a gente faz pergunta pro tutor, né? A gente tem a possibilidade de fazer perguntas. Cada disciplina tem um tutor lá no polo e é ele que vai nos ajudar. Por exemplo, aqui eu falei aqui sobre os links lá que não estavam funcionando. Aí eu mandei mensagem para ela, ela me respondeu. Aqui nessa daqui de cima eu mandei uma dúvida de um exercício que eu tinha feito que eu não entendi lá a questão. Eu mandei para a tutora, ela me respondeu com a questão respondida. Ela me mandou um PDF explicando a questão, eu achei bem interessante e eu consegui compreender, né? A minha dúvida foi tirada. Aí aqui nós temos o fórum. Eu ainda não sei do que se trata, porque quando eu clico aqui diz que não há fórum disponível. Aqui esse carrinho de mão aqui. Ah, sim, gente. Como eu falei pra vocês, né? A avaliação é o APOL e as provas discursiva e objetiva. Aí, para completar a nota, ainda tem aqui esse estudo de caso. Esse estudo de caso é um trabalho que a gente tem que fazer. Se eu entendi, aqui, ó, eu já iniciei o meu estudo de caso. O que eu tive que fazer foi um texto, né? Ele foi me dado aí um tema e eu tive que desenvolver um pequeno texto, um pequeno mesmo, bem pequeno, porque ele dá um limite de caracteres, parece que é no máximo 800 caracteres que eu tenho que escrever. E aí eu venho aqui, ó, e eu tenho que digitar aqui nesse espaço o meu texto e envio para lá. Aí, depois disso, né, a parte 2 do trabalho, eu vou ter que apresentar no polo também. E também tem a data limite, né? Eu posso entregar a APOL, o estudo de caso, a partir do dia 6/1 ao dia 15/2.
e eu posso apresentar até o dia 15/2, né? Essa estudo de caso também vale um ponto. Então, somando tudo isso, as provas com o estudo de caso, com as APOLs, vai dar minha nota final. Que eu também ainda não fiz, mas eu já estou quase concluindo. Tem o chat, eu também não sei do que se trata, porque eu também ainda não... Eu clico, ainda não aparece nada, não há nada disponível. A rádio web também eu não sei do que se trata. E aqui são os avisos, né, que a Uninter ela nos manda. Tinha até uns avisos aqui, mas já expirou. E para finalizar, gente, eu queria só mostrar para vocês como é que eu me organizo aí. Só para, por exemplo, tem pessoas que não conseguem se organizar, e eu vou dar aqui uma dica da forma como eu me organizo. Como eu me organizo. Se vocês quiserem aí pegar essa ideia para vocês, fiquem à vontade. Bom, gente, eu pego aqui, né, eu fiz aqui uma pasta para as disciplinas, fundamento de química, e fiz uma pasta para cada disciplina, para cada assunto, né? Aí, por exemplo, aqui eu estou na reações inorgânicas, na semana 4. Então, o que que eu faço? Eu baixo a videoaula. Por quê? Porque pode ter um momento em que eu esteja sem internet. Então, se eu já tiver a videoaula, eu já consigo estudar sem a internet. Eu baixo também a lista de exercícios, já imprimi. Também eu pego os slides. Aqui são os slides das aulas de química. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui eu junto aqui, né, divido aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4 em cada aula. Também tem aqui os exercícios que eu já respondi. Tem aqui o artigo, né? Esse artigo que foi o primeiro, que foi sobre a tabela periódica. Eu já li ele todo. Demorei, acho que quase 2 semanas para ler ele todo, porque ele era muito grande. Eu tava sem tempo, eu só lia quando dava tempo. Mas ainda bem que eu consegui terminar. Aí tem aqui a aula 2. Aqui é o artigo que eu estou lendo ele, né? Eu não sei quando eu vou terminar de ler. Aqui o slide, o exercício que eu já respondi também. Aí tem aqui a aula 3, enfim, gente. Então eu pego aqui, organizo aqui nas pastas os documentos, o texto, os slides, o exercício, o gabarito, imprimo tudinho para poder facilitar os meus estudos. Aí aqui no fundamento de matemática, da mesma forma, expressões algébricas que eu estou estudando, eu pego, baixo o vídeo, baixo o slide. Aqui não tem artigo, às vezes ele até indica, mas eu não baixo porque meu foco é a química, né, gente? Nada contra a matemática. Matemática eu gosto mais dos cálculos. Não sou muito amigável aos artigos sobre matemática. Aí... outra coisa aqui que eu faço para eu poder me organizar os meus horários e não acumular matéria, eu fiz aqui um sistema de calendário. Então, como é esse sistema de calendário que eu fiz? Ó, eu tô na 4ª semana, então aqui tem 4 calendários. Então, aqui, ó, o primeiro, eu comecei a estudar no dia 16 de dezembro e hoje já é 12 de janeiro, né? Então, eu já estudei aí bastante. Então, eu vou abrir aqui o primeiro calendário da primeira semana para vocês verem. Bom, gente, vocês estão vendo aí que eu separei aqui, ó, de segunda a domingo. E em cada semana, como que eu me organizei? Como vocês estão vendo aqui, ó, segunda-feira, dia 16. Gente, nessa semana todinha, eu tenho que estudar apenas o primeiro tópico, que era Introdução aos Elementos Químicos. Então, lá no AVA,
Deixa eu botar aqui de novo. Então, aqui, ó. Primeira semana todinha, do dia 16 enfim, do dia 16 da semana toda. Eu vou estudar apenas esse tópico aqui, introdução aos elementos químicos. Então, eu dividi esse tópico aqui na semana toda. Então, ó. Aí, no dia 16, segunda-feira, eu coloquei aqui que eu iria estudar em Fundamentos de Química, eu iria estudar a roda de aprendizagem, introdução aos elementos químicos. Essa marcação de amarelo quer dizer que eu estudei, consegui estudar nesse dia, isso aí que eu coloquei para me fazer. Em Fundamentos de Matemática, essa semana toda eu iria estudar a teoria dos conjuntos, né? Então eu vou passar a semana toda estudando só a teoria dos conjuntos. A rota de aprendizagem e fazer o exercício, né? Só que como vocês estão vendo, ele tá marcado de vermelho. Por quê, gente? Porque eu não consegui estudar esse assunto nesse dia, na segunda-feira. Aconteceu alguma coisa e não deu tempo. Então, esse eu marquei de vermelho para sinalizar que não deu tempo para estudar. Aí, na terça-feira, já tinha outra coisa para fazer lá em Química. Que era que eu tinha que fazer em Química na terça-feira? Eu tinha que resolver o exercício. Então, tá aí, ó. Terça-feira, em Fundamento de Química, eu tinha que resolver o exercício, Introdução aos Elementos Químicos. E eu marquei de amarelo porque eu realmente consegui resolver. Depois, em Matemática, o que eu tinha que fazer em Matemática? Eu tinha que fazer, ó, o que eu não fiz na segunda-feira, eu até coloquei aqui, terminar a aula anterior, né? Aqui eu apenas iniciei na segunda-feira, mas eu não consegui concluir. E na terça-feira eu concluí o que eu deveria ter feito na segunda. E estudei essa parte aqui, que era o assunto mesmo de terça. Então aqui, ó, eu estudei a rota do conjunto do teoria dos conjuntos, fiz o exercício e depois eu assisti a aula extra, que estava lá na aula 7, nos extras. Então, na terça-feira eu consegui estudar tudo. Estudei Química e estudei Fundamentos de Matemática. Na quarta-feira, eu não consegui estudar nada. Eu acho que eu fui resolver alguma coisa e não estudei nem Química, nem Matemática. Não fiz nada. Aí, na quinta, eu tive que estudar o assunto conteúdo de quarta e de quinta, tudo junto. Consegui. Mas a matemática eu não consegui, né? Então, como vocês estão vendo, gente, aí a primeira semana foi um pouco atribulada, né? Eu não consegui fazer tudo. Eu vou colocar aqui na última semana que eu estou. Aí tá aí, gente, né? Segunda-feira eu estudei apenas aqui um pouco. Tem muito vermelho. Terça-feira eu estudei Química. Só faltou ler o artigo, mas isso não importa. Matemática eu estudei um pouquinho. Na quarta eu estudei quase nada. Na quinta eu estudei também só Química, Matemática não deu muito. Aí na sexta eu recuperei o tempo perdido aqui em Matemática, estudei isso tudo pra poder dar tempo, né? Hoje é sábado que eu tô gravando. Química dessa semana eu já estudei tudo. Esse vermelhinho é só os artigos que eu não li ainda. E Matemática ainda falta esse vermelhinho aqui. E amanhã eu vou ter que estudar isso tudo em Matemática para que eu consiga concluir o conteúdo dessa semana e eu não fique com o assunto acumulado, né, gente? Porque quando a gente eu quero ter notas boas para que eu consiga um bom estágio. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre eu souber responder, vocês podem colocar nos comentários, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês.